Oi gente, meu nome é Jennifer, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre todas as leituras nacionais que eu fiz nesse ano de 2022. Para quem não viu o meu último vídeo que eu postei aqui no canal, eu fiz um vídeo mostrando todos os meus romances que eu li nesse ano. Tá muito legal, eu vou deixar aqui nos cards para você, se você ainda não viu, ir lá conferir após esse vídeo. E hoje eu vou começar aqui. Eu meio que fiz na ordem de leitura, assim, dos livros que eu li desde o começo do ano até agora. Então, o primeiro que eu li lá no início do ano foi A Torre Acima do Véu, da Roberta Spindler. Esse livro é uma distopia, eu dei 4 estrelas para ele. Aqui a gente vai conhecer a história, assim, é uma névoa que invadiu todo o mundo aqui completamente, essa névoa que veio do nada e acabou matando as pessoas que entraram em contato com elas. E algumas conseguiram fugir para os arranha-céus, né, para os prédios na cidade que tinham disponíveis. Anos e anos se passaram, acho que 50 anos, e aí a gente conhece a nossa personagem principal, que ela meio que vive ali, porque é separada dessa sociedade, ela é separada por níveis. O primeiro principal é a torre, que é a região que comanda tudo aqui, que tem todos os recursos necessários, a bambambam do local, e a nossa personagem principal, ela vive no segundo nível ali, então ela com o pai e o irmão, e ela tem muitas habilidades de pular de um prédio para o outro e tal, porque essa névoa que chegou aí do nada nessa população, ela fez com que algumas pessoas tivessem algumas mutações. Então a nossa personagem tem alguma mutação, facilidade mesmo em pular de um lugar para o outro e se deslocar, e ela é convidada por uma dessas pessoas importantes que tem ali na torre para poder participar de uma missão. E é a partir daí, quando ela vai para essa missão, que várias coisas acontecem, problemas e tudo mais, e a gente vai entrando nessa história. E eu gostei muito desse livro. Como eu disse, eu dei 4 estrelas, porque é um livro envolvente, você mergulha mesmo nessa história. Gostei bastante dos personagens e super recomendo para você que gosta de distopia e tal. O próximo livro que eu quero comentar com vocês é Oblivion, que é uma HQ feita pelo Fabrício Martins e a Laura Jardim. Essa HQ, ela mexeu muito comigo na época que eu li ela. Eu acabei dando 5 estrelas, ela é bem curtinha, eu li em e-book mesmo, bem rapidinho. E eu super recomendo porque ela traz, assim, temas bem legais, assim, pra gente conversar mesmo, temas importantes. E ela mexeu muito comigo, eu acabei dando 5 estrelas e eu super recomendo pra você ler. Leia essa HQ, que é demais, assim. E fora que o traço tá muito fofinho, eu gostei bastante dos desenhos. Os próximos livros são livros da Bárbara Sá. Eu li vários livros dela esse ano. E o primeiro que eu tenho aqui para falar para vocês é De Malas Trocadas, que é um conto. Esse foi o único conto dela que eu dei 4 estrelas dessa lista que eu vou falar para vocês. Esse a gente vai conhecer a história de uma personagem, tá se passando ali no ambiente, no período de Natal, e ela é uma influencer e tá meio que, acho que de saco cheio, assim, de tudo, de algumas coisas que estão acontecendo, e ela resolve viajar pra ir pra Madrid pra poder relaxar, né? Tirar um momento ali só pra ela, pra autoconhecimento e tal. E aí acaba que quando ela vai, ela é surpreendida no aeroporto com a mala dela sendo trocada por outro passageiro ali, ela não sabe quem, então ela acaba tendo que resolver tudo. É um conto bem rapidinho e eu acabei dando 4 estrelas porque eu não me envolvi tanto assim com a história. Eu achei a escrita da Bárbara é muito legal, assim, eu gosto bastante da escrita dela, é muito envolvente, mas eu acabei não me envolvendo muito com os personagens em si. Mas eu gostei e super recomendo pra vocês, é um conto bem rapidinho, assim. O outro conto dela que eu li foi Aconteceu no Natal, que também se passa no Natal. Fica aí até a dica pra vocês, que a gente tá chegando em dezembro, né, no Natal, então já fica as dicas aí pra vocês de contos e livros pra ler nessa época do ano, né. Esse livro, Aconteceu no Natal, eu dei 5 estrelas, eu gostei, eu achei muito fofo. Ele tem, assim, uma vibe, assim, meio de magia, ele vai falar um pouco sobre destino, e eu gostei bastante dos personagens, eu acabei lendo em uma sentada,
e eu super recomendo pra vocês, é bem rapidinho também, muito legal, muito fofo e só leiam esse livro. Casamos, uma surpresa de Natal. Esse também foi 5 estrelas, eu me envolvi muito com a história, achei muito divertido. Aqui os personagens eles são namorados e eles vão passar o primeiro Natal deles com a família toda reunida. Eles estão ansiosos e tudo mais e eles acabam resolvendo casar de surpresa, né, para a família. Então é uma história engraçada, envolvente também, eu me diverti bastante lendo, e esse eu também li muito rápido e também se passa nessa vibe aí de Natal e eu gostei bastante, super recomendo para vocês. 7 Dias para Acontecer, também dei 5 estrelas nesse livro, também se passa em período de Natal, só que esse é no período ali de pandemia, né? Que é quando estava todo mundo trancado dentro de casa, não podia sair, não podia ver a família, e os nossos personagens aqui não é diferente, eles estão cada um em seu apartamento sozinhos, não podem passar o Natal com as suas famílias e acabam que eles se conhecem ali, porque o apartamento é um de frente para o outro, as varandas, e eles acabam meio que se conhecendo e conversando, criando uma amizade. Então também é um livro muito gostosinho, muito fofo, também deu 5 estrelas para ele. E por fim, o último livro que eu li dela foi Casos Ilícitos, que eu também dei 5 estrelas. Esse é um romance, não é um conto. E assim, é o último lançamento da Bárbara, que eu gostei bastante, também é super fofo. Ele é um livro que ele vai além do romance, assim, ele não foca só no romance, ele foca mais nos personagens também, de todos os conflitos que aparecem aqui. Aqui a gente vai conhecer 2 personagens, né? A nossa personagem principal, ela é CEO da empresa, da família dela, que ela comanda tudo ali, então ela é uma personagem super focada no trabalho, ela quer muito provar que ela é muito mais do que apenas a filha do dono da empresa, sabe? E o outro personagem, ele é advogado e ele trabalha ali, e os dois são melhores amigos de infância, eles se conhecem há muitos anos, a família deles vivem se encontrando, se vendo, são todo mundo amigo ali, todo mundo sempre se encontra em reuniões, então é aquele clima gostoso de família. E eu gostei bastante de tudo isso, como ela trouxe tudo isso. Apesar deles, assim, eles estão namorando, só que escondido de toda a família, porque a nossa personagem, ela não quer que atrapalhe o trabalho dela, ela não quer ser vista ali, porque ela teve alguns problemas no passado que deixa ela um pouco travada para tudo isso. E ela é uma personagem bem difícil, né, de se lidar e tudo mais. E vão acontecendo várias coisas, vários acontecimentos que vai fazendo com que o livro traga mais camadas para a história, que eu gostei bastante, me envolvi muito com a história e, assim, só leiam, assim, não posso falar muito para não dar spoiler, e eu gostei muito, muito, muito dessa história, dei 5 estrelas e super recomendo, sem contar que o cara o nosso mocinho aqui, ele é muito fofo mesmo, apaixonada, assim, muito fofo. Gente, eu estou derretendo aqui, derretendo. Mas vamos lá. Aí eu acabei lendo a trilogia da Karina Risse, que é Procura-se um Marido, Mentira Perfeita e Amor Sob Encomenda. Na verdade, eu já tinha lido Procura-se o Marido e Mentira Perfeita. Eu fiz uma releitura esse ano desses 2 livros, porque eu queria ler o terceiro, que eu ainda não tinha lido. Aqui vai sair até a adaptação agora, bem próxima. A adaptação tá chegando aí no final do mês, se eu não me engano, de Procura-se um Marido, que vai contar a história de uma personagem que ela é muito rica, festeira, gosta de viajar para vários lugares, se mete em várias confusões até que o avô dela morre, falece, só que ele deixa um testamento, e nesse testamento ele diz que ela é muito imatura para poder dar todo o império dele, e a única coisa que possa fazer com que ela herde todo esse império é se casar, é arranjar um marido. Então a nossa personagem aqui, desesperada, ela acaba colocando um anúncio mesmo no jornal procurando um marido, porque ela quer fingir ali, quer meio que burlar esse testamento para poder receber essa herança e depois, né, acabar com tudo. Então é exatamente isso que acontece aqui,
E, tipo, eu gostei muito desse livro, tanto na primeira vez que eu li ele, quanto nessa releitura esse ano. Eu sou apaixonada por essa história, assim, acho muito divertida. São personagens muito legais, muito cativantes. Eu adoro a escrita da Karina, é muito boa, assim, eu gosto bastante. É um livro 5 estrelas, continua sendo de 5 estrelas e favorito, assim, gosto bastante dessa história. Aqui na continuação, em Mentira Perfeita, a gente vai conhecer a história de uma personagem que é super nerd. Ela trabalha na empresa da nossa personagem aqui. Então essa personagem ela é super focada, super profissional, bem nerd, assim. Ela gosta de estar focada no trabalho dela. Ela tem uma tia que tá super doente e essa tia é super preocupada com a vida dessa... Meio que ela, tipo, considera ela como uma filha, né? Porque é só elas duas que estão ali o tempo todo juntas. E ela é super preocupada com ela porque, como ela tá sempre focada no trabalho, ela acaba deixando a vida social de lado, até que um dia ela passa mal, vai parar no hospital, e o sonho dessa tia é que ela case, né? E aí ela acaba inventando pra tia dela que ela tem um namorado e que ele tá prestes a pedir ela em casamento, né? E aí a tia dela acredita, só que ela se vê ali, tipo, tentando saber como é que ela vai encontrar um cara pra poder fingir que é namorado dela, fingir que vai ser o futuro noivo dela, assim, do nada, tão rapidamente. Então, também é uma história muito engraçada, vai acontecer várias situações aqui que eu gostei bastante, a química do casal que acontece. Esse livro também é 5 estrelas, também foi favorito, ele sobreviveu à releitura, ainda continuo gostando dele também como o primeiro, e eu super recomendo bastante para quem ainda não leu esses livros da Karina. Aqui em Amor Sob Encomenda, todos os 3 livros a gente vai acompanhar as continuações, são de personagens que aparecem nos outros livros também. Eles pode ser rapidinho ou são personagens que estão ali presentes na história. Aqui também não vai ser diferente, os personagens já apareceram nos outros livros. E aqui a gente vai acompanhar a nossa mocinha que ela trabalha com eventos, ela tem um namorado e ela acaba sabendo que esse namorado acabou de comprar uma aliança. Então ela fica desesperada porque ela tá super focada no trabalho, ela tá buscando uma promoção porque a mãe dela precisa de cuidados, ela tá passando por tratamentos, tomando remédios muito caros, então ela precisa ajudar a família dela, o pai dela não tá trabalhando, então ela tá focada justamente na profissão atualmente, no trabalho, então ela não quer meio que fazer outras coisas, né, se desconectar disso, desse foco atual. Só que quando ela vai se encontrar com o namorado dela, ele acaba terminando com ela e diz que ele descobriu que a namorada real dele está grávida. Então, e ela era tipo a amante, a outra, sem saber que ela era a outra. O pior de tudo é que essa noiva dele, né, que vira noiva, ela é uma influencer super famosa, super conhecida, e ela acaba indo no local de trabalho da nossa personagem pedindo para que ela faça o casamento deles, né? Que ela não sabe, né, que rolava alguma coisa, que o namorado estava traindo ela. E a nossa personagem, ela é meio que não... Ela é obrigada a aceitar, a participar e a fazer o casamento do ex dela, porque é um trabalho muito importante. Essa é uma cliente super importante que pode ajudar ela a se promover e, por consequência, ganhar mais dinheiro para ajudar mais a família dela. Então é um livro super divertido também, várias confusões e tal. Só que esse foi o único dos 3, assim, que eu não me conectei muito com a história quanto eu me conectei nos outros. Tanto que eu acabei dando 3,5 estrelas para essa história, mas eu gosto bastante dessa série. E eu super recomendo Karina Risse, a escrita da Karina é sempre envolvente e eu gosto muito de todos os livros que eu leio dela. Então, recomendo para vocês e vejam o filme e a série que eu ainda não assisti, mas quero ver as adaptações que estão aí. O Alquimista, do Paulo Coelho. Eu não imaginava que eu fosse gostar tanto dessa história. Eu realmente me surpreendi, eu não esperava muita coisa assim. Assim, apesar de ver muita gente comentando e falando que esse livro era sensacional, que era muito bom e tal, eu não imaginava que eu fosse gostar dele. Apesar de ser bem fininho, ele é muito bom, ele traz reflexões muito legais. E aqui a gente vai acompanhar a história de um pastor que ele vai em busca da jornada de um tesouro, mas o livro ele não é só nisso, ele tem muitas reflexões, muitas coisas
A gente aprende bastante com esse personagem e reflete muito. Leiam, vale a pena, porque é um livro muito curtinho e ele realmente é muito bom para você ir com a mente aberta, né? Não vai esperando assim uma história espetacular, do tipo reviravoltas e tudo mais, porque é uma história mais sobre jornada, né? Sobre autoconhecimento, aquilo, né? De que quando você quer muito uma coisa, você consegue, o universo trabalha para trazer aquilo para você, sabe? Então é mais ou menos isso que o livro trata. Então eu gostei bastante. Mais um livro favorito por aqui, esse é As Cores do Coração, da Dani Assis. Esse livro eu aprendi muito com ele. Assim, aqui a gente vai acompanhar a história de dois personagens. A nossa personagem, ela tá aqui com o namorado, super feliz. Ela acaba vendo ali um anel de noivado, ela sabe que o namorado dela vai pedir ela em casamento, então eles saem pra um encontro, um date, só que acontece um acidente e esse namorado dela morre. E ela fica super inconformada porque com tudo isso foi um acidente super inesperado e os pais desse namorado decidem doar os órgãos dele e ela fica inconformada com isso, ela não aceita que eles doem os órgãos. E vários anos não, um ano se passa, ela acaba, né, durante todo esse período ela entra num centro para poder conversar com psicólogos e tentar entender e tentar aceitar mesmo tudo isso. E aos poucos ela consegue superar tudo isso que aconteceu, se cria um desejo dela conhecer essas pessoas que receberam esses órgãos. E no outro lado a gente tem o nosso personagem aqui que viveu a vida inteira numa cama porque ele tinha uma saúde mais fragilizada, ele precisava de um coração para poder ser uma pessoa normal, né? Tipo, poder fazer as coisas que ele queria fazer. E ele recebe um coração, consegue voltar à vida, né, a viver finalmente, só que depois de um ano ele começa a ter sonhos, ele começa a sonhar com uma garota que ele nunca viu na vida, e esses sonhos começam a acontecer todos os dias, ele procura o médico dele desesperado, sem saber o que está acontecendo, e o médico dele recomenda ele ir para um centro para conversar com psicólogos e tudo mais. Então aí vocês já imaginam tudo o que vai acontecer. E essa história é sensacional, é muito importante, assim, são assuntos que precisam ser falados, assim, é uma coisa que a gente não lê muito e não vê muitas informações falando sobre isso, né, sobre doações de órgãos. Então é muito legal, leiam esse livro porque eu gostei muito, achei ele muito lindo, muito fofo e 5 estrelas favorito, com certeza, apaixonada pela escrita dessa autora. Wild Will, da MFG Ramos. Eu não sei se é assim que se fala esse livro, o nome desse livro, mas é um romance de época que eu li e dei 4 estrelas, porque é uma história muito divertida. Aqui a gente vai acompanhar a história de gêmeas, tem a nossa personagem principal e a irmã gêmea dela, e elas estão indo para Wild Will, porque a nossa personagem principal ela foi prometida em casamento para o segundo filho dessa família, né? Dessa família que mora nessa propriedade. Então elas estão indo lá para poder ela conhecer esse cara, né? Essa pessoa, para poder ver se dá match ali entre eles dois e saber se realmente o casamento vai para frente, né? Se esse noivado acontece, o casamento acontece e a junção dessas duas famílias acontece. Mas algo inesperado acontece, que a irmã dela, gêmea, acaba fugindo com um cara que ela se diz apaixonada por ele. Então aí que a história começa e todas as confusões acabam acontecendo, porque essa nossa personagem principal, ela se vê perdida, sem saber o que fazer, e ela acaba indo sozinha até essa propriedade, pedir ajuda para esses amigos da família, para ver se, sem conhecer ninguém ali, a primeira vez que ela tá vendo todo mundo, para poder ver se ajudam a encontrar a irmã dela antes que alguém saiba, né? Antes que o escândalo aconteça e manche a imagem, tanto dela quanto da irmã. E lá, quando ela chega, ela encontra apenas o irmão mais velho, né? Então é ele que vai ajudar ela e eles acabam se aproximando e se conhecendo, então vai desenrolar toda a história. E eu achei muito divertida a personagem principal, todos os diálogos e a história em si.
entre eles dois, porque eles não se dão bem a princípio. Eu gostei bastante dessa história, super recomendo se você gosta de romance. E o último livro que eu tenho para falar para vocês dessa lista é Vizinhos em Guerra, da Sara Fidelis. Esse livro foi favorito, 5 estrelas. Eu amei essa história, tipo, foi muito, muito divertida. Aqui a gente vai conhecer a história de uma personagem que ela é apaixonada por uma autora de livros eróticos, então ela gosta bastante dessa autora, ela é presidente do fã-clube dela, só que essa autora ela é muito reservada e ela nunca apareceu em lugar nenhum. Ela sempre vai para eventos, mas ela sempre fica atrás de uma cortina, ninguém vê ela, é super misteriosa. Então, até que a nossa personagem consegue um emprego numa editora super grande e ela vai lá para trabalhar justamente com essa autora e super empolgada e tal. E o que ela não sabe é que essa autora, na verdade, é um autor. É o vizinho dela, o vizinho que ela não gosta de jeito nenhum, que desde o primeiro momento ela já teve muitas brigas com ele, já teve confusões. O envolvimento desses dois ali, sem saber também que ele, na verdade, é a autora, que ela é apaixonada, assim, que escreve livros maravilhosos. E eu gostei muito, achei muito divertido, muito rápido de ler esse livro. E eu super recomendo, assim, é sensacional. É aquele livro, assim, bem cão e gato mesmo, que você precisa ler o quanto antes. Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado das minhas leituras. Foram leituras muito legais, sensacionais. Então eu recomendo para vocês, leiam leitura nacional, porque é muito bom e são livros maravilhosos. Eu acho que esse foi o primeiro ano que eu li tantos livros nacionais assim, não lembro. Nos outros eu li, mas não tanto quanto esse. Então, gostei bastante das minhas leituras e espero que próximo ano eu leia mais, cada vez mais, porque é sempre legal a gente valorizar os nossos autores daqui, né, do Brasil. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!